Olá, sou João Vitor Wróblewski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco a respeito da independência do sujeito. Então está dentro dos preceitos éticos da psicologia, um dos pressupostos básicos é a promoção de liberdade e de dignidade. E dentro dessa promoção de liberdade e dignidade entra a questão de tornar o sujeito o mais independente possível. Então, quanto mais independência uma pessoa tem, podemos dizer que mais livre e digna ela consegue se fazer. E dentro dessa independência consistem algumas questões básicas, como, por exemplo, o fato de um psicólogo fazer com que ao longo da sua terapia ele se torne o mais dispensável possível ao seu paciente. Então, uma das formas de promover a independência do sujeito é fazendo com que o seu trabalho ao longo do tempo se torne desnecessário. Então, foi necessário o paciente te buscar naquele momento, porque ele estava em um momento de dificuldades, por isso ele está ali, mas ao longo do tratamento é importante que se faça com que o seu auxílio vá se tornando desnecessário e esse sujeito consiga promover bem-estar e viver saudavelmente sem a necessidade da sua presença, sem precisar de você. Uma das formas que isso se manifesta, por exemplo, na terapia, é quando uma pessoa busca um terapeuta, um psicólogo, para uma questão como, por exemplo, ela não consegue falar a respeito de algo com os pais. Vamos usar como exemplo aqui. Então, digamos, eu tenho uma adolescente grávida e ela não consegue contar para os pais que ela está grávida. Não cabe ao psicólogo, de modo algum, chamar os pais e ele contar. Tua filha está grávida, ela não estava com coragem de contar isso de maneira alguma. Porque isso é promover a dependência do sujeito. Então isso é fazer com que esse sujeito ele se torne dependente de você. Se eu não dou conta, eu vou no meu psicólogo que ele dá conta. E isso vai contra, inclusive, os pressupostos básicos da psicologia. Dentre eles, a questão de promover a liberdade e a dignidade. Então, o que seria o ato mais ético de um psicólogo nessa situação? Vamos explorar com essa pessoa por que ela está receosa de contar isso aos pais. O que leva ela a temer contar? Quais que são as consequências que ela acredita que teria contar? E como que o profissional vai se posicionar diante disso? Porque uma é a forma como o profissional vai se posicionar diante de uma pessoa que diz, olha, eu estou preocupado em contar para o meu pai que eu estou grávida, porque meus pais esperam muito de mim, eles queriam que eu fosse para uma faculdade, talvez eu não possa ir agora com uma criança a caminho, então eu não sei como que eles vão receber isso. Isso é uma das formas de preocupação que pode levar o paciente a buscar uma ajuda, um auxílio terapêutico, porque não consegue se resolver com essa questão. O posicionamento que o profissional vai ter diante disso é diferente de se, por exemplo, uma adolescente chega para esse mesmo profissional e diz, olha, eu estou grávida, mas eu estou com medo de contar para os meus pais, porque quando eles descobriram que eu tive a minha primeira relação sexual, eles me bateram até eu desmaiar. São dois contextos diferentes. Não vamos valorar dizendo, esse daqui é mais importante, é mais preocupante porque a pessoa foi agredida fisicamente. Sim e não. Existe um risco físico ali implícito nessa situação? Existe. Mas talvez aquela outra pessoa que está com medo de decepcionar os pais, talvez realmente decepcione. E essa decepção seja tão intensa e tão negativa para ela que ela não consiga dar conta de viver com essa decepção que ela gerou para os pais. Então, ambas têm igual valor. Não podemos valorar dizendo, essa aqui é pior, essa daqui é mais fácil de resolver. Não. Ambas têm as suas características, são sofrimentos psíquicos de pessoas diferentes em posições diferentes. Cabe ao profissional dar o encaminhamento adequado para cada uma delas. Qual que vai ser?
Depende. No caso da menina que pode ser agredida porque já foi anteriormente, talvez, e aqui só levantando uma hipótese, talvez começar informando por ela os direitos legais que ela tem, como por exemplo não ser agredida, já é um bom passo inicial. E aí, claro, cabe várias outras questões. Já na situação de uma pessoa que tem mais medo de decepcionar os pais, talvez construir com ela e revendo com ela, tentando entender o contexto que ela vive e entender se de fato isso vai ser uma decepção para os pais. Talvez quando ela começar a analisar isso mais a fundo, ela entenda que não, talvez não seja uma decepção. Talvez até meus pais fiquem felizes por serem avós, quem sabe? E isso vai se construindo com o psicólogo em conjunto com a pessoa. Então não é o psicólogo que vai lá dar a notícia. E aí o que cabe muitas vezes como uma última ferramenta caso a pessoa ainda precise de um auxílio para isso? Olha, você quer que a gente marque uma reunião com os teus pais aqui para que eu possa talvez te auxiliar a intermediar o diálogo de vocês, talvez acalmar os ânimos, tornar as coisas mais claras se não estiverem sendo muito bem entendidas entre vocês. Isso até cabe ao psicólogo. Agora, nunca ir lá e fazer pelo sujeito. A função do terapeuta, do psicólogo, é dar ferramentas e ensinar a utilizá-las. Não fazer pela pessoa, fazer pelo seu cliente ou paciente. Então, a função do psicólogo é auxiliar aquele paciente a construir perspectivas, a entender o que é possível fazer, quais serão as possíveis reações ou consequências das minhas escolhas e das minhas atitudes. Isso o paciente vai construindo em conjunto com o psicólogo. Agora, dizer o que fazer ou fazer pelo paciente é extremamente antiético. E com certeza vai contrário ao princípio de independência, de liberdade do sujeito. É isso então um pouco a respeito da questão de tornar o paciente independente. Então é um dos pressupostos básicos da psicologia, promover a independência do sujeito, então fazer com que o seu trabalho com o passar do tempo vá se tornando desnecessário. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo.